Meus amigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula 2 do nosso curso gratuito de redação para a Banca Sebrasp. Então, se você está estudando para carreiras policiais, DEPEN, PCDF, PC Alagoas, Assembleia do Ceará, para quem não é da carreira policial, ou qualquer concurso público que surja aí nos próximos meses, que tenha redação da Banca Sebrasp, que seja um tema dissertativo, um texto dissertativo, esse curso é para você. Então, eu quero agradecer. Nós tivemos as duas maiores notas do concurso da PRF, tá? Os nossos alunos que fizeram correções conosco, que assinaram o pacote de correções, nós tivemos as duas maiores notas do concurso da PRF, de 0 a 20, esses dois alunos ficaram com 19,87. Então, excelente nota, as duas maiores, ninguém superou isso. Então, muito obrigado, tá valendo demais, estamos muito felizes, porque cumprimos apenas o nosso trabalho, e eles fizeram 90% do trabalho. Nós apenas demos o direcionamento, lapidamos aquela pedra preciosa que já existia. Então, o aluno chegou lá, pedra bruta, nós lapidamos e ele conseguiu êxito no concurso. Muito obrigado e vamos seguir, porque nós queremos as maiores notas também na Polícia Federal, as maiores notas no DEPEN, na PCDF e na PC Alagoas, em todos os concursos que surgirem, nós queremos, com muita humildade, com muito foco, muita disciplina, muita organização do curso. Nossa equipe completa de corretores vai ajudar vocês a chegar lá. Então, se você quer saber mais sobre os nossos pacotes de correções, porque a teoria você já tem de graça, né? Agora, quer saber das correções? Um professor especialista, corretor de Enem, corretor do Sebrasp, pessoas especializadas em redação, corrigindo a sua redação, dizendo onde você precisa melhorar, onde está bom e precisa manter, é aqui com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você adquirir os nossos pacotes. Pessoal, vamos lá para a aula, segunda parte do nosso curso, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês agora um tópico bem importante, tá? Que diz respeito a algumas mudanças de paradigma, tá? Algumas mudanças de paradigma do Sebrasp, no que se refere basicamente ao critério de cálculo da banca para aferição da sua nota. Tá? Por que é importante eu falar disso? Porque veja o seguinte, o Sebrasp ele vem, ao longo dos anos, dando uma importância muito maior para aspectos microestruturais da redação. Professor, que palavra feia é essa? Microestruturais. Nós temos a redação ela é avaliada em dois aspectos, tá? Aspectos macroestruturais, aspectos macroestruturais. O que são os aspectos macroestruturais, professor? Aspectos macroestruturais é o seu conteúdo, tá? É o seu conteúdo, é a sua coesão textual, a coerência textual. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Coesão barra coerência. Tá? E outros elementos mais gerais, tá? E basicamente a tua nota, sei lá, 90% da tua pontuação vai sair dessa parte macroestrutural. A letra tá um garrancho, mas é isso aí, pessoal, é nóis. E nós temos os aspectos microestruturais. Microestruturais. Em que consiste, professor, nobre, humilde professor, em que consistem esses aspectos microestruturais? É a gramática, são os seus erros gramaticais. Aí entra, né? Concordância, regência, pontuação, gramática, morfossintaxe, propriedade vocabular, tá? Propriedade vocabular, toda a parte gramatical. Então, crase, acentuação, se você passou da margem direita da folha, tá? Se teu texto tem muita rasura. Aí o aluno pode me perguntar assim, professor, mas se eu escrever com letra de forma, eu vou ter algum problema? Não, pode escrever com a letra que você quiser. Tá? Pode escrever com a letra que você quiser, não tem problema. Pode ser letra de forma, pode ser letra cursiva, desde que a sua letra seja compreensível. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui um exemplo de uma candidata que tem um conteúdo exemplar, o texto dela é exemplar do ponto de vista de conteúdo,
mas a letra dela é ininteligível, você não consegue entender o que ela fala, tá? E eu vou explicar essa história, eu vou te mostrar que letra feia perde concurso, tá? Pessoal, vamos lá. Pessoal, eu juro que essa letra aqui do meu quadro, a minha letra não é tão feia não, tá? Mas aqui eu acho que a mesa que eu uso para digitar, ela não está dando muito, não está muito bem calibrada. Eu vou tentar melhorar isso, prometo. Mas vamos lá. Por que eu estou te falando isso? Porque, voltando àquela história, o Sebrasp tem mudado essa lógica ao longo dos anos, porque antes, os erros gramaticais, a parte de microestrutura, tinha um peso muito pequeno. A banca não levava tanto em consideração os seus erros gramaticais. Na verdade, assim, não é nem essa a ideia. A banca, os seus erros gramaticais não repercutiam tanto na sua nota final, a não ser que você cometesse realmente 30 erros gramaticais numa redação. Isso acontece, tá? Mas, sei lá, se eu cometesse 10 erros, vamos supor, 10 erros numa redação de 30 linhas, isso não ia fazer muita diferença, não. Você ia perder ali 75 décimos, menos de um ponto, pelos 10 erros, tá? Porém, isso mudou. Agora, meus amigos e minhas amigas, tá? O erro gramatical tem uma influência muito grande. Por quê? A banca começou a mudar esse paradigma. Ó. Agora, o erro gramatical vai ter, sim, uma influência muito importante. Eles não aceitam mais candidatos que cometam muitos erros gramaticais, porque por mais que você tenha um conteúdo muito bom, responda bem os tópicos, se você comete muitos erros gramaticais, aquilo vai minando a tua nota. Sabe aquela história do Sebrasp, uma questão certa, uma questão errada anula certa? Pois é, a mesma coisa aqui. Quanto mais erros gramaticais você comete, mais isso vai tirando os pontos que você conquistou lá em macroestrutura no conteúdo. Então, por que eu estou falando isso? Veja assim, ó, essa aqui, esse aqui é o critério, é a fórmula utilizada pelo Sebrasp para calcular a tua nota da redação, tá? Perceba que eu tenho números diferentes aqui, ó. Um tem 4, no outro tem 6, no outro tem 8. Tá? Então, NPD é a nota da prova discursiva, tá? Nota da prova discursiva. NC é a nota de conteúdo, que é a nota de conteúdo, a nota dada pelos tópicos. Tópico 1, 6 pontos. Tópico 2, 6. Tópico 3, 6. 6 mais 6 mais 6 dá 18. E a banca geralmente dá ali 2 pontos para a parte de apresentação e estrutura. Já explico sobre isso, tá? Aí é menos 4 vezes NE, número de erros, ou seja, a quantidade de erros gramaticais que você tirou, vai multiplicar por 4. Ó, veja, ó, grava isso. O número de erros vai ser multiplicado, por exemplo, por 4. Na PRF assim, no DEPEN vai ser assim, na PCA Alagoas vai ser assim, ou seja, cada erro gramatical que você cometer vai ser multiplicado por 4. Como era antigamente, pessoal? Como eu falei antes, a banca não dava tanta importância. Antes era por 2. Agora é por 4. Então é importante que você olhe o seu edital e veja qual é o critério de cálculo, qual a fórmula que a banca utiliza. Então, ó, aqui é vezes 4, ó, na PC Alagoas, no DEPEN e na PRF, ou seja, e dividido pelo total de linhas. Então, quais são os fatores que são importantes, tá? Entender. É que o total de linhas que você escreve vai entrar no cálculo, ou seja, e aí vem a recomendação, escreva as 30 linhas. Por quê, professor? Porque o total de linhas entra no cálculo. Porque assim, ó, imagina que eu tenho, por exemplo, alunos que fizeram a mesma nota na parte de conteúdo. Sei lá, 2 alunos tiraram 15 pontos de 20 na redação em conteúdo. Porém, o aluno X, vamos supor aqui, ó, o aluno X cometeu 10 erros gramaticais. E o aluno Y cometeu 20 erros gramaticais. Eles ambos escreveram, ambos tiraram a mesma nota em conteúdo. Vamos supor aqui, ó. Ambos tiraram 15 pontos em conteúdo. Porém, um cometeu mais erros que o outro. Porém, o aluno X escreveu, ó, é importante falar isso, ó, escreveu 30 linhas. Perdão, vou reformular isso aqui, tá? Eu vou reformular isso aqui para ficar mais claro. Ambos cometeram a mesma quantidade de erros. Vamos supor aqui, ó, que ambos cometeram 20 erros.
Ambos tiraram a mesma nota de conteúdo, ambos cometeram a mesma quantidade de erros, porém, X escreveu as 30 linhas. E Y escreveu, tá? Y escreveu 22 linhas. Vamos lá. Ambos tiraram a mesma nota de conteúdo, 15 pontos. Ambos cometeram o mesmo número de erros, 20 erros. Porém, X escreveu 30 linhas e Y escreveu 22 linhas. Quando esses dados entrarem nessa fórmula aqui, quem vai ficar com a nota maior? Quem vai ficar com a nota maior é o indivíduo que escreveu 30 linhas. 30 linhas. Por quê? Vai mexer aqui na fórmula. Ó. Se eu boto aqui, ó, dividido por 22, a nota vai ser diferente de quem vai dividir por 30. Então, a pontuação de X vai ser maior do que a de Y, porque ele escreveu mais linhas. Então, escreva as 30 linhas sempre. Escreva as 30 linhas, porque isso pode repercutir ali, você vai perder um pouquinho menos de ponto do que o outro que escreveu menos linhas, tá? Então, vai por mim, é importante. São esses macetes, pessoal, que fazem a diferença, tá? São esses pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme. Tem gente aí na PRF que está precisando de 30 décimos para ser aprovado. Eu estou falando isso hoje, dia 30 de maio de 2021. Amanhã vai sair o espelho de correção. E tem gente que está aí faltando 30 décimos para conseguir a nota mínima, que é 10. Então, às vezes, um erro gramatical, 2 erros gramaticais foram suficientes para tirar dele ali esses 30 décimos. Tá? Agora está desesperado aí, querendo recorrer. Não deixe para a última hora, pessoal. Estude redação antes. Não caia nessa jogada. Foi recorde de reprovação na PRF porque pessoas não atingiram a nota mínima na redação. Quase 500 pessoas estão reprovadas porque não fizeram o mínimo de 10 pontos. Você quer mesmo chegar nesse patamar? Não. Estude redação, treine, faça correções, tá bom? Então, bora lá. Aí você percebe que aqui, ó, no MP do Ceará, na PCDF, ó, na PCDF, no concurso da FUB, esse cálculo ainda é mais forte, ó, é vezes 6. Então, veja, se aqui o erro gramatical já era muito penalizado, imagine aqui na PCDF, ó, é vezes 6. É vezes 6. Então, um erro gramatical tem uma repercussão ainda maior na nota da PCDF. Então, se você está se preparando para a PCDF, cara, cuida a parte gramatical, cuida mesmo. E eu te garanto, assim, algumas correções vão te ajudar a eliminar mais de 70% dos erros que você comete. Porque, geralmente, os erros são repetidos. Você sempre comete aqueles mesmos erros. Uma vírgula errada, uma pontuação errada, a concordância que você está errando sempre. 4 ou 5 correções já vão te mostrar quais são os seus erros e onde você precisa melhorar. Aí você vê aquela correção, vê os seus principais pontos fracos e vai evoluindo e melhorando e estudando a teoria. E você vai melhorar também na prova de português. Esse é o ponto legal, ó. Muita gente começa a fazer redação e começa a ter correções e começa a perceber quais são os erros dela. É uma aula particular, é um corretor dizendo, olha, tá errado aqui, aí você vai lá estudar a teoria para melhorar e acaba melhorando em português também. Aí gabarita português, gabarita redação e passa no concurso. Tem coisa melhor? Não tem. Então bora para cima. Aí, ó, edital da PGDF e TJ Rio de Janeiro é vezes 8, meu amigo. Olha quanta importância a banca deu aqui para gramática nesse concurso da PGDF e do TJ do Rio. Então fiquem atentos, olha seu edital, veja qual a pontuação que entra nesse critério de cálculo, porque, meu amigo, o CESP não está para brincadeira mais não. Aí você não olha o edital, não se preocupa muito com gramática, vai lá, comete 20 erros gramaticais, por exemplo, aqui na PGDF, você comete 20 erros gramaticais numa redação com 30 linhas, meu amigo, você vai perder uns 5 pontos. 5 pontos só pelos 20 erros gramaticais. Então, meu amigo, é muita coisa, você não pode vacilar, tá? Então, era isso que eu tinha para te mostrar nesse primeiro momento. Grava aí. Eu vou te mostrar aqui uns exemplos. Por exemplo, ó, esse aqui é o espelho de correção da banca. A banca, geralmente, geralmente não, em todo concurso, né, que tem redação, ela divulga isso aqui, ela discrimina exatamente quais foram os erros que você cometeu e quais foram as linhas. Por exemplo, aqui, ó, na linha 3, o candidato cometeu 2 erros de grafia. Geralmente é uma crase, alguma coisa assim, tá? Ou acentuação. Aí, ó, na linha 2, ele cometeu um erro de pontuação. A banca não disse qual foi o erro. Foi porque você fez isso. Não, ela não disse. Ela só disse que naquela linha teve um erro de pontuação, tá? Aí, ó, na linha 17, por exemplo, cometeu um erro de grafia. Na linha 16, um erro de morfossintaxe. Aí na linha 25, cometeu um erro de
pontuação. Então, essa é a lógica. Vamos pensar o seguinte, ó. Então, aqui, ó, ele tirou 8,67 em conteúdo, escreveu 28 linhas, e cometeu 11 erros gramaticais. Ele saiu de 8,67 para 7,88 pelos 11 erros que ele cometeu. Então, pouco menos de 1 ponto, né, pelos 11 erros. Beleza. Veja que faz uma diferença. Se ele tivesse cometido mais 2 ou 3 erros, ele tinha perdido 1 ponto. Tá? Isso aqui é baseando ali num critério bem menor. Vezes 2 lá, né? Eu mostrei vezes 4, vezes 6, vezes 8. Mas isso aqui é bem menor. Imagina se fosse vezes 8 isso aqui. Ia perder 2, 3, 4 pontos ali, brincando. Vamos ver outro exemplo. Olha esse exemplo aqui, ó. Olha que interessante. O candidato cometeu, ele tirou 19 em conteúdo, era 19 de 20, tá? Ele tirou 19 pontos de 20 em conteúdo, escreveu 28 linhas e cometeu absurdos 24 erros gramaticais. Olha só, ele cometeu 24 erros em 30 linhas. Ele saiu de 19 para 17,29. Se faz diferença ou não, é isso que você vai entender. Faz diferença sim. Pergunta para quem está hoje na PRF, torcendo para ganhar um recurso, para ganhar meio ponto, se isso aqui não faz diferença. Faz diferença, meus amigos. Então, é agora, é o momento de você se preparar com antecedência. Não deixe para contar com recurso. As pessoas têm um fetiche muito grande com recurso. A prova nem aconteceu, o cara já está querendo reservar um recurso. Cara, faz a tua parte agora. Faz uma boa redação. Gabarita a porra da redação, não precisa contar com recurso, não. Recurso é para quem não foi bem na redação, para quem não se preparou com antecedência. Quantos pontos vale a sua redação no seu concurso? 20, 30? Quantos pontos, por exemplo, tem em português? 20. Por exemplo, na PCDF, redação 30 pontos. Cara, 30 pontos é muito ponto para você deixar para estudar na última hora. No DEPEN, 20 pontos. 20 pontos é muita coisa, você não pode deixar para a última hora. Tá? Então, veja como isso faz a diferença. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Aqui, nesse critério de cálculo, era vezes 4. Nesse espelho era vezes 4, tá? Olha como fez diferença, ó, vezes 4. Olha como faz diferença. Ele tirou 9,17 em conteúdo, escreveu 29 linhas e cometeu 36 erros gramaticais. Como assim, cara? Cometeu 36 erros numa redação com 30 linhas? Sim. 36 erros gramaticais em 30 linhas. Ele saiu de 9,17 para 6,69. Saiu do céu para o inferno. Consegue compreender como a parte gramatical faz diferença? Ó, olha como está pipocado aqui de erro. Ó, aqui, ó. Faz a diferença assim. Olha, nessa linha 12, por exemplo, ele cometeu 4 erros. 4 erros. Por isso que é importante você ter um corretor para te dizer, meu amigo, ó, para de errar isso aqui, porque tá errando demais, grafia e tal, e o corretor vai dizer que você tá errando e vai dizer como melhorar, e é isso aí, tá? Então, bora lá. Agora um exemplo, cara, louvável, né? Ó, ele acertou 30, tirou 30 aqui, ó, em conteúdo, 30 de 30, eram 30, ele tirou 30, escreveu as 30 linhas e não cometeu nenhum erro gramatical. Perdão, desculpa. Não, eu vacilei, não. Perdão, vamos voltar aqui, o raciocínio. Tá, deixa eu apagar aqui. Mosquei, ó, vamos lá. Ele tirou 30 pontos, escreveu 30 linhas e cometeu 20 erros gramaticais. Pelos 20 erros gramaticais que ele cometeu, ele saiu de 30, que era vezes 4, tá? Aquele cálculo era vezes 4. Ele saiu de 30 para 26 pontos, perdão. 30 para 26 pontos. 30 para 26 pontos. Ele perdeu 4 pontos pelos 20 erros gramaticais que ele cometeu. Ainda bem que ele escreveu 30 linhas. Se ele tivesse escrito 25 linhas, ele teria perdido mais do que 4 pontos. Ele perdido uns 5 pontos. Tá? Então, cara, fica atento a isso aí, porque é muito importante. Agora sim, é o exemplo do que eu falei que não tinha nenhum erro, né? Esse aqui escreveu tirou 20,50 em conteúdo, escreveu 27 linhas
e nenhum erro gramatical. Nenhum erro gramatical. Ou seja, ele ficou com 20, 20 e 50 porque não teve nenhuma apenação por erro gramatical. Tá, pessoal? Então, ó, grave isso aí porque é muito importante. É importante você ter essa visão diferente da banca, né? Essa visão mais rica, tá? Bora lá. Vou falar agora sobre a organização do seu texto, da sua folha. Eu acho muito importante isso aqui porque é seu cartão de visita. Antes mesmo do corretor ler o seu texto, ele vai começar a ter uma impressão sobre ele. Ele vai olhar e falar, opa, eu posso ter uma impressão boa ou ruim, de acordo com a estética da sua folha, com a organização da sua folha, tá? Eu vou te mostrar uma coisa agora e você vai me dizer, vai escrever no comentário aí, bom ou ruim, a impressão boa ou ruim. Se você fosse corretor do Sebrasp, coloque isso no lugar dele, um ser humano, um professor, tá? Que está ali, que tem 100 redações para corrigir naquele dia, tá? E aí você vai pegar uma redação agora, começa aqui, ó. Opa, começa aqui. E aí, qual a impressão que você vai ter? Boa ou ruim? Claro que é ruim. Claro que é ruim. Antes mesmo da pessoa ler o texto, ele já fica, ó, caramba, eu tenho 100 redações para corrigir, vou ter que pegar essa bomba agora para olhar. Entendeu? Isso aqui é falta de organização total da pessoa. Falta de compromisso mesmo com a redação. Tá? Isso aqui é uma redação real, que foi feita no concurso do Sebrasp. Você não consegue entender o que a pessoa escreveu. Tá? Não consegue entender. Tá? Agora, por exemplo, pega esse texto aqui, ó. Qual a impressão que você tem dessa imagem aqui? É boa ou ruim? É boa. Ó, textinho organizado, margem respeitada, margem esquerda, margem direita, caligrafia pequena, bem compreensível, letra de forma ali, tudo bem parametrizado, tá? Olha como são coisas que afetam psicologicamente o corretor. São seres humanos, pessoal. São seres humanos. E aí, você tem que ajudar o corretor a te dar uma nota boa. Como é que eu ajudo o corretor a me dar uma nota boa? Vou te ensinando ao longo desse curso. O primeiro passo é ter uma estética boa. Isso você está ajudando demais a pessoa a te dar uma nota boa. Porque ela vai ter menos trabalho, ela vai corrigir mais à vontade sua redação, ela vai ter muito mais boa vontade de fazer isso, tá? Então, fica ligado, porque isso faz uma diferença sim. Corretores não são máquinas, ainda não inventaram, pelo menos já ouvi dizer que tem aí um computador que corrige redação, mas é uma merda. Ainda é uma merda, não tá tão boa ainda. Mas o Sebrasp não tem ainda máquinas que corrigem redação, tá? Então, bora ver uma coisa. Então, veja aqui, ó, como a gente diz lá no Piauí, né? Eu sou piauiense, a gente diz lá, ou esculhambação, né? Ou molecagem. Então, tudo riscado, tudo feio, tudo mal organizado, enfim. Então não adianta, não vai passar não, tá? Outra coisa que você tem que evitar. No Sebrasp você não precisa colocar título, tá? Não é obrigatório o título. Eu recomendo não colocar título, porque é uma linha perdida. Não vai trazer aumento de nota nenhum. Não coloca título no Sebrasp. A não ser que a banca peça expressamente lá no texto motivacional. Mas isso não acontece. A banca não vai pedir. Mas, se porventura isso mude, enfim. Mas não é obrigatório. Tá? E se colocar, coloca só em uma linha. Não recomendo colocar, mas se colocar, coloca só em uma linha. Aqui o candidato colocou em duas, né? Aí, ó, esse recuo aqui ele é muito grande, né? Ó, recuo, pessoal, o recuo à esquerda ele tem que ser só de 1,5 centímetros, né? Bem pequeno, é um dedo assim, um pouquinho assim, um negocinho assim pequeno. Não precisa ser tão grande recuo. E também, ó, toda vez que você for iniciar um período, tem que ser com a inicial maiúscula. Ele botou inicial maiúscula, em minúscula. Olha, iniciais sempre minúsculas, né? Ó. Então, cuidado com isso. A margem direita também precisa ser respeitada aqui. Olha os vácuos na margem, ó. Isso aqui tá errado, tá? Isso que o CESP aponta, vai tirar ponto na apresentação e na estrutura. Então, a banca tem um critério chamado apresentação e estrutura, em que ela avalia a legibilidade, a apresentação, a estrutura do teu texto, tá? Então, tem que ser observado isso aí. Outro exemplo, ó, esse texto aqui ele não tem recuo à esquerda em nenhum momento, aquele recuo que eu falei de 1,5 centímetro. Não tem recuo. É um texto monobloco, você não sabe onde termina uma ideia e começa outra, onde começa um parágrafo e termina outra, e termina outro. Não tem uma sequência, tá? Tá bem ruim. Então, muito cuidado, porque aqui não tem os recuos, tá? Outro exemplo, ó.
o candidato ele sempre salta uma linha entre um parágrafo e outro. Ó. Não precisa saltar linha, pessoal. Isso aqui eu já vi acontecer várias vezes. Não salta linha entre um parágrafo e outro, tá? Terminou aqui, já começa aqui, ó, tá? Então não salta linhas. Outra coisa, ó, outra coisa que vocês podem evitar, devem evitar, muitos parágrafos no texto só. Um texto com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, 7 parágrafos. Não, pessoal, não precisa escrever tantos parágrafos assim. Vamos supor, se a lógica que eu recomendo é que o seu texto tenha a quantidade de parágrafos da seguinte maneira. Você vai ter sempre a quantidade de tópicos mais 1. Quantos parágrafos tem que ter no meu texto? São a quantidade de tópicos mais 1. Então, por exemplo, redação com 3 tópicos ou 3 aspectos. Quantidade de tópicos, 3, mais 1 que é a introdução. Então, o teu texto vai ter 4 parágrafos. Meu texto tem uma redação com 2 aspectos ou 2 tópicos. Vai ter 3 parágrafos. 2 tópicos mais uma introdução. A minha redação tem 4 parágrafos. Então, tem 4 tópicos, 5 parágrafos. Tá? 4 tópicos mais a introdução. Então, essa é a lógica. Então, nessa redação aqui, a banca... Foi aquele tema lá da Sociedade do Cansaço, né, que nós mostramos na aula anterior, que tinha 2 tópicos. Então, seriam só 3 parágrafos. Ela colocou 7 parágrafos. Isso aqui ela perdeu nota de apresentação e estrutura, tá? Por mais que o texto dela tenha sido, do ponto de vista argumentativo, muito bom, se você ler, você pode até parar aí e ler essa redação, você vai ver que as ideias dela são muito boas. Apesar de terem faltado elementos coesivos aqui, ó, iniciando os parágrafos e tal, a argumentação é boa, a letra é boa, tá? Mas pecou na apresentação e na organização textual. Ó, esse caso aqui, ó, a letra é muito pequena, muito pequena. Essa história da letra também repercute na redação. Por quê? Uma letra muito pequena, 2 coisas. Às vezes o corretor não entende o que você escreveu, porque está muito pequeno. Tá? Outro ponto, quando você escreve com a letra muito pequena, você vai ocupar menos espaço. Olha quantas linhas ficaram em branco aqui. Ó. Ele esgotou os argumentos e ficaram 6 linhas em branco. Lembra que eu falei que linhas em branco podem repercutir negativamente a tua nota de gramática? Então, o erro gramatical dele vai ser muito mais penalizado do que quem escreveu as 30. Então, quem escreve pequeno vai tomar menos espaço. E quem escreve muito grande vai tomar mais espaço e vai trazer menos ideias e mais linhas. Então, por exemplo, a pessoa que tem a letra muito grande vai chegar na linha 30 e não escreveu quase nada. Não trouxe quase nenhum conteúdo, porque a letra é tão grande, ocupou tanto espaço, que acabou lotando o texto com ideias fracas. Então, opte por letra mediana. Nem muito pequena, nem muito grande, tá? Essa é a ideia. Ó, olha esse exemplo aqui que bom. Ó. A letra não é tão pequena, né? É uma letra agradável. Ó, fiz 28 linhas ali, né? E, ó, bem organizado, os parágrafos bem estruturados, né? É isso aí. E essa redação, inclusive, aqui, foi nota 10, tá? Esse aluno do nosso curso, ele tirou nota máxima em conteúdo e cometeu 2 erros gramaticais. Pessoal, então é isso aí. Essa foi a nossa segunda aula. Na próxima aula, eu vou te mostrar como fazer uma boa introdução no Sebrasp. Vou te mostrar vários exemplos de como estruturar uma introdução nota 10. Beleza? Forte abraço. Se você gostou dessa aula, manda lá naquele grupo do Telegram, manda naquele grupo do WhatsApp, no Facebook, manda para aquele amigo que está estudando para o concurso e merece esse auxílio, essa ajuda de você. Compartilhe essa ideia para que mais pessoas cresçam e estudem melhor para concurso público. Forte abraço. Tamo junto, professor Aristócrates. Valeu.